Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui de geografia, certo? Eu espero que todos estejam bem e que seja uma aula bem produtiva. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos estudando. Então, ontem eu enviei uma aula para vocês que vinha falando sobre o espaço urbano e o espaço rural. E vocês também fizeram uma atividade que eu achei bem interessante, né? Que vinha falando justamente sobre a questão de alguns problemas urbanos que são identificados na cidade. Então, eu vi lá a resposta de vocês, achei super interessante, né? Eu verifiquei que alguns de vocês responderam que na cidade onde vocês moram, por exemplo, né, não existe um local onde é destinado lá a coleta de lixo, e sim é jogado, né, em lixões. Então isso preocupa é, a população como um todo. E aí, Jean, Maria Lívia, Samara, Gabriel, Luísa, Juliana, todos aqui, eu queria convidá-los também para sábado a assistir uma aula bem interessante que vai ser sobre o meio ambiente, né? Então, dia 5 é comemorado aí o Dia Internacional do Meio Ambiente. Nós vamos ter uma programação bem legal, tá? Breve eu vou estar divulgando para vocês. Então, vai ter lá a minha participação, a professora de ciências, a professora de história, vai ser bem bacana, tá? Apesar que eu trabalho a disciplina de História e Geografia com vocês, mas vai ter a participação de outros professores. E aí é sábado, 8 horas, tá? Vai estar disponível. Eu gostaria muito que vocês assistissem e também fizessem a atividade para nos devolver, que vai ser bem bacana, pode ter certeza disso, tá ok? Então, dando continuidade, vou apresentar aqui a vocês. Só um segundinho aqui para mim colocar o livro. Então, pessoal, ó, hoje nós vamos falar sobre a questão da industrialização no Brasil, né? Como foi que essa industrialização impactou, né, a vida da população brasileira? Nós vamos verificar, e eu já vinha falando isso para vocês, que boa parte da população ela saiu do campo e veio para a cidade. Ela saiu do campo justamente porque ela veio em busca de melhores condições de vida, emprego, saúde, lazer, segurança, e também porque o campo ele começou a se modernizar. Professor, e como foi que ocorreu essa modernização, né? Justamente porque o trabalho que era feito pelo agricultor, ele começou a ser desenvolvido aí, né, justamente pelas máquinas. Então você tinha lá o trator que limpava a terra, você tinha a máquina que fazia, plantava, a colheitadeira que colhia. Então essas máquinas elas começaram a substituir, né, o trabalho aí braçal humano. Professor, mas isso aconteceu em todas as, vamos dizer assim, todos os lugares? Claro que não, até porque é um investimento caro, né? Justamente aí para você ter essas máquinas. Bom, mas aqui vem falando sobre a industrialização, certo? Que foi um processo que aconteceu no Brasil super importante e que, na verdade, possibilitou muita gente vir para as cidades. Então, vem dizendo o seguinte, que atualmente 85% dos brasileiros vivem nas cidades. Isso significa dizer que a população do Brasil ela é predominantemente urbana, tá? Então, nós temos mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Ao observar o gráfico aqui abaixo, nós vamos perceber que até meados do século XX, essa característica não era predominante, né? Então, nós podemos ver que a partir de 1940 começou a ocorrer um aumento da população urbana no Brasil. Olha aqui, ó, a partir de 1940. Então, aqui ó, nós temos a população rural e a população urbana, né? Então, veja que a urbana ó, ela deu um salto muito grande, enquanto a população rural ó, ela ficou meio que ali estável, né? Então, o gráfico mostra que até meados do século XX a população do Brasil era essencialmente rural
e a partir de meados da década de 1960, esse panorama ele começa a ser invertido, né? Então nós vamos ver que a população, ó, ela começou a aumentar. Aqui, ó, até 1960, nós vamos ver que o gráfico, né, aqui, ó, verdinho era maior. Então aqui, ó, a partir de 1960 começa a mudar essa estrutura aí. E essa mudança, gente, nas características da população, ela foi resultado do processo de industrialização e urbanização que ocorreu no país. Então, se intensificou as atividades industriais e passou a ocorrer a partir da metade do século XX e trouxe aí significativas alterações no modo de vida das pessoas. Então, grande parte das pessoas viviam no campo e vieram para a cidade. Então, até o final do século XIX, a atividade industrial no Brasil era pouco expressiva, resumindo-se aí as indústrias de bens de consumo não duráveis, né, como fábricas de tecidos, roupa, fumo, bebidas, né, alimentos. Esse setor da economia começou a ganhar força ao longo do século XX por meio de uma série de medidas governamentais. O governo começou a tomar medidas que possibilitou aí a industrialização. Essas medidas estão principalmente o estímulo à criação de indústrias de base, como indústrias de petróleo, siderúrgica e também de bens de consumo duráveis, que seria aí os automóveis, eletrodomésticos, os móveis, né? Além de investimentos em setores de infraestrutura, como transporte e energia. E, pessoal, é interessante que o mundo, né, ele passou por duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E as duas guerras, elas contribuíram justamente para o processo de industrialização no Brasil. Grande parte dos produtos vinham de fora do Brasil. Então, quando os países se envolveram na guerra, quem é que vai lutar lá em primeiro plano? São justamente os homens. Então, os homens saíram das fábricas, foram lutar na guerra. Então, começou a faltar os produtos, né? Então, o Brasil viu aí uma oportunidade e começou a investir na industrialização. Então, comprou máquinas e começou a fabricar aquilo que antes eles compravam fora, tá bom? Então, a guerra, ela fez aí com que agilizasse esse processo de industrialização. Ó, a intensificação da atividade industrial a partir da metade do século XX estimulou o crescimento e o aperfeiçoamento do parque industrial brasileiro, incentivou a produção nacional de muitos produtos que antes eram importados, ó, acabei de falar para vocês, e a partir desse momento passaram a ser fabricados no Brasil. Esse processo foi chamado de industrialização de substituição. Deixa eu aceitar aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Então, começou aí um processo de substituir aquilo que antes era comprado de fora, né? Veja aí que interessante. Vamos aqui, ó. Então, uma industrialização desigual. Essa industrialização, ela ocorreu de forma desigual no Brasil. Olha só, nós vamos verificar que uma das regiões mais industrializadas é a região sudeste do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Olha só. A expansão da atividade industrial não ocorreu de maneira homogênea e igual pelo território brasileiro. Os fatores descritos a seguir, que nós vamos ler aqui, são alguns dos que favoreceram esse desenvolvimento da atividade industrial em algumas regiões do país. Então, para se industrializar, se necessitava de alguns requisitos. E aí nós vamos ver aqui alguns deles. Ó, disponibilidade de mão de obra. Era necessário ter pessoas para trabalhar nas fábricas. Ou seja, a existência de profissionais que possuíam um elevado nível de instrução, né, para desenvolver ali as habilidades específicas em relação a uma determinada atividade industrial, né, como as indústrias de tecnologia, por exemplo. Também era necessário ter matéria-prima, né, próximo às fábricas, como ferro, carvão, né, para as indústrias aí siderúrgicas. Você não vai instalar uma fábrica em um local onde não tenha matéria-prima, onde não tenha rede de transporte, onde não tenha energia, né? Então, é necessário ter isso aí disponível.
É aí que chega, ó, infraestrutura adequada, né? Como fácil acesso à fonte de energia para abastecer as fábricas, rede de transporte eficiente, né? É, porque tudo e mercado consumidor, tudo isso daí vai possibilitar que as indústrias elas possam produzir. E também necessita, ó, a existência de um mercado consumidor que venha atender, que atendesse às necessidades de compra da produção. Você não vai produzir um produto que não tenha pessoas para comprar, uma demanda de consumo, né? Então é necessário ter todos esses fatores aí. Então tudo isso daí que eu acabei de falar para vocês possibilitou justamente esse processo de industrialização. E a região que apresentava uma maior infraestrutura, disponibilidade de mercado e tudo mais, era a região sudeste, né? Então nós vamos ver que a região sudeste concentrou a atividade industrial do país. Só que isso, pessoal, começou a mudar, certo? E nós vamos ver que essa desconcentração industrial, ela começa a ocorrer também no Brasil. As indústrias, elas começam a se expandir para outras regiões, porque, e aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ó, principais características da urbanização brasileira. A atividade industrial, de certa forma, impulsionou esse processo de urbanização, à medida que estimulou aí a mecanização do campo. Essa mecanização, entre outros fatores, provocou a vinda de um grande número de pessoas que viviam nas áreas rurais para as áreas urbanas. Isso daí, gente, eu tenho certeza que vocês lembram, nós estudamos, né, alguns dias atrás, que ficou conhecido como o êxodo rural, né, a saída do campo para a cidade. Eles vieram à procura de emprego na atividade industrial, de acesso facilitado ao comércio e a serviços de educação, além de saúde e lazer. Lembra que eu falei isso para vocês? E esse processo, gente, ele promoveu aí a reorganização do espaço geográfico brasileiro, percebida principalmente pela expansão das áreas urbanas já existentes e pelo surgimento de novas cidades, né? Assim como por uma população predominantemente urbana. A população urbana cresceu, novas cidades foram surgindo, né? E novas demandas também. Olha só, aqui nós podemos ver nesse mapa o Brasil, cidades com mais de 20 mil habitantes, ó, aqui em 1940 a 1960. Então vejam que eram poucas, né? Se você verificar. E aí depois nós vamos ver que isso daqui aumenta, certo? Vai aumentando. Então, o crescimento do número de cidades com mais de 20 mil habitantes no Brasil, em meados do século XX, né? E essas cidades se desenvolveram principalmente aí próximo às áreas industriais do Brasil. E aqui, pessoal, ó, verifiquem, ó, que aqui São Paulo, tá vendo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, né? Foram aumentando aqui. Também outra região que vai se destacar na indústria, né, a segunda mais, é a região sul do Brasil. O Nordeste também está ganhando muito destaque, tá, gente? Várias empresas estão vindo agora para o Nordeste. E aqui, ó, você pode verificar que na região norte do Brasil, nós vamos ter um déficit muito grande de indústrias, né? Então, mais à frente, nós vamos falar sobre a Zona Franca de Manaus, que é uma área, né, onde se produz principalmente eletroeletrônicos, e as empresas que vão para lá, elas ficam isentas de alguns impostos, então isso atraiu várias, né? Então, conforme podemos observar, o crescimento urbano aí entre as décadas de 1940 e 1960 foi mais intenso, sobretudo nos estados da atual região sudeste do país. O sudeste possui uma infraestrutura urbana e de transporte desenvolvida para a economia do café. Então, o Sudeste ele foi beneficiado justamente pela infraestrutura do café, e aí os barões do café eles começaram a investir na indústria, né? Como energia elétrica, rodovia,
ferrovias e portos, além da riqueza gerada aí pela cafeicultura, que foram investidas na atividade industrial. Pessoal, até aí tá tranquilo, vocês estão entendendo, é importante que vocês também participem, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta. Sim, Jardel, olha só, nós vamos aí mais um tempinho, tá? A aula iniciou agora, tá certo? Pronto, Lília, vamos lá, vamos recapitular aqui para você entender. Eu estou falando o seguinte, Lília, que a indústria no Brasil, né, as indústrias, elas se desenvolveram mais na região sudeste. A região sudeste, ela é composta aqui, ó, vou mostrar para você, aqui voltar, ó, pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, né? São os estados que compõem a região sudeste. Então, as indústrias, elas se concentraram aí nessa região. Professor, e por que isso aconteceu? Vou explicar a vocês. Principalmente porque essa região, ela tinha toda uma infraestrutura que foi herdada lá da atividade cafeeira, né? O que é infraestrutura, professor? Era energia elétrica, transporte, tinha os trabalhadores, a mão de obra, né? Então, tudo isso daí possibilitou que as indústrias se instalassem nessa região, tá ok? Então, essa região aí, ela foi ganhando destaque justamente por causa dessa infraestrutura. Então, depois nós vamos verificar que isso já vem mudando, mas nesse primeiro momento, toda essa infraestrutura possibilitou as indústrias a se desenvolverem justamente naquela localidade. Ficou mais claro, Lilian, agora? Sem problemas, Juliana, mas que bom que você voltou. Ótimo, olha aí. Teve dúvida, pessoal? Pergunta aqui, ó. Pode falar, fiquem à vontade, ou pode escrever aí no chat, como a nossa colega colocou, tá certo? O importante é que vocês não deixem a dúvida para depois. Vamos lá. Então, ó, dando continuidade aqui, vem falando sobre as regiões metropolitanas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, ó. O processo de industrialização e urbanização não ocorreu de forma igual, homogênea, pelo território brasileiro. Em algumas localidades onde esse processo foi mais intenso, houve um aumento aí significativo do número de habitantes, dando origem às metrópoles, cidades que são densamente povoadas, tem várias pessoas, e são interligadas aos municípios próximos, que exerce influência econômica e política sobre esses municípios vizinhos. Nelas, geralmente, estão instalados diversos tipos de indústrias, né? Variados estabelecimentos comerciais, hospitais, grandes universidades. Em geral, nas metrópoles também são localizados aí bancos, emissoras de televisão, rádio e jornais. Certo? Eu poderia aqui citar São Paulo, que vai ter como exemplo, e o Rio de Janeiro, mas eu vou trazer aqui para nossa realidade, para mais próximo, né? Então você vai ver ali Natal, né? Natal é considerada ali uma metrópole, e você vai ter as cidadezinhas circunvizinhas, né? Parnamirim, Macaíba, né? As cidadezinhas ali circunvizinhas. Então Natal exerce uma influência justamente a essas cidades, porque é uma cidade maior, onde vai ter uma infraestrutura melhor, né? Onde as pessoas vão fazer compras, vão ao médico, né? Então tudo isso daí tem as emissoras de TV, de rádio, né? Então exerce uma influência. Então algumas metrópoles, né? Também existem algumas metrópoles que não exercem influência, apenas regional, mas também em escala mundial, que é no caso aí o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, que influencia vários aspectos socioeconômicos do país, como pesquisas científicas, negociações econômicas e produção cultural, né? Então veja aqui, ó, a intensa ocupação nessas cidades em seu entorno em uma imagem de satélite noturno. Então veja aqui, ó, a cidade de São Paulo, né? Aqui é a do Rio de Janeiro, e veja que todas essas demais cidades aqui, elas são
influenciada justamente pela cidade de São Paulo, né? Então você vai ter aí Campinas, é, Osasco e todas as outras cidades vizinhas aqui, circunvizinhas, tá? Então, a fim de auxiliar o planejamento e a administração pública dessas metrópoles e seus municípios vizinhos, o governo federal ele definiu aí as regiões metropolitanas brasileiras. O que são essas regiões, professor? Elas são constituídas por um grupo de municípios que recebe a influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, estabelecendo aí com ela forte relação de interdependência econômica. Muitas vezes, grande parte da população das cidades menores deslocam diariamente para trabalhar nessa metrópole, né, que é o centro ali de produção e consumo. Muitas pessoas, com certeza, muitas, elas saem de cidadezinhas circunvizinhas aí e vão trabalhar em Natal, né? Então, eu tenho certeza. Até vocês aí de Tangará, né, quando querem um médico especialista ou fazer alguma coisa, vários de vocês dizem, professor, hoje eu não vou poder assistir a aula porque eu vou me dirigir até Natal, né? Eu tenho uma consulta, eu tenho que fazer algumas compras lá e ajudar os meus pais. Então, vários de vocês, na verdade, me comunicam isso daí, justamente porque Natal ela é uma metrópole e ela influencia essas demais cidades. Então, eu vejo que pessoas saem de Santa Cruz, né, aí de Tangará e de outras cidadezinhas e se dirigem a Natal. Então, veja que Natal tem uma influência muito grande em relação a todos esses aspectos que nós estamos estudando aqui. Galera, tá tranquilo até aí? Estão entendendo direitinho? Acredito que sim. Ah, que bom, Jardel. Gabriel, José Gabriel, que bom, Lívia, claro. Vamos lá, então. Dando continuidade aqui, né? Então, segundo, gente, o IBGE, lá no ano de 2018, existiam no Brasil 69 regiões metropolitanas. E esses aglomerados urbanos, eles apresentam intensa concentração de pessoas. Então, se você verificar aí, com certeza, né, Natal vai ter mais habitantes do que Tangará, né, do que Santa Cruz, não é verdade? Porque é uma cidade maior, né, vai ter uma infraestrutura grande, né? Então, ó, veja aí, você vai ter aqui, ó, Curitiba, aqui no mapa vem trazendo, né, Curitiba, e veja que todas essas outras cidadezinhas aqui, elas são influenciadas aí justamente pela cidade de Curitiba. Veja, ó, essas linhazinhas vermelhas são as rodovias, né? Você vai também ter aqui, ó, as ferrovias, tá certo? E veja também, ó, os aeroportos, tá bom? Então veja que vai ter toda essa influência aí, uma cidade bem grande. Bom, e o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Nós falamos um pouquinho na aula passada sobre isso. Tenho certeza que vocês lembram, né? Então, quanto maior a cidade, maior são os problemas que nós vamos encontrar, né? Com certeza, né? Vamos pensar aí na questão da geração de lixo, de resíduos sólidos, né? Então, com certeza, a população de Natal ela vai produzir, né, lixo em maior quantidade, em maior escala do que a população de Tangará, não é verdade? Então, observem que quanto maior a população, os desafios eles são maiores, né? E é isso que eu vou mostrar agora aqui a vocês. Olha só. Então, para atender aí as crescentes necessidades da população urbana, é necessário investir em diversas áreas, né? Como uma rede de transporte, saneamento básico, educação, construção de escolas, postos de saúde, segurança pública, né, que é um problema aí bem grande no nosso estado, né? A insegurança aí. Quando esses investimentos públicos não são realizados, nós vamos identificar uma série de problemas que em áreas densamente povoadas atingem grandes proporções.
Esses problemas não são exclusivos aí do espaço urbano. Alguns deles também são observados no espaço rural. No entanto, eles são mais frequentes e intensos justamente na cidade. Olha, hoje em dia a questão da insegurança, né? Ela está presente em todos os lugares, né? No campo, na cidade, mas com certeza ela é maior, ela é mais intensa justamente aí nas cidades. Eu lembro que, todos vocês sabem, eu resido aqui na Paraíba, né, no estado da Paraíba, mas eu trabalho aí no Rio Grande do Norte. E eu ficava observando o jornal local do Rio Grande do Norte, né, que passa várias notícias aí da cidade de Natal. Eu ficava impressionado na quantidade de assaltos, né, que ocorre lá em Natal, até porque eu já até morei lá em Natal. E aí, gente, se você escutar as notícias e fazer uma relação do que acontece em Natal e acontece nas cidades menores, com certeza a violência é maior em Natal do que na cidade de Tangará, de Santa Cruz, né, e nas demais outras cidades. Então, um exemplo aí seria justamente a segurança, né? Então, vem dizendo aqui, ó, atualmente as atividades econômicas da área urbana não conseguem absorver o número de pessoas desempregadas que vivem nas cidades. Gente, principalmente agora, né, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, várias empresas fecharam, as pessoas acabaram perdendo seus empregos. Isso é muito preocupante, né? Então, mais pessoas ficaram aí desempregadas, infelizmente. Segundo o IBGE, em 2015, cerca de 10% da população, né, que trabalhava tanto na área urbana quanto na área rural do país estavam desempregadas, e esse número ele só fez aumentar, né? Então, verifiquem que o desemprego ele foi aumentando, né? Então, nós estamos em 2021 e desde o ano passado, né, finalzinho de 2019, o ano passado, a gente vem passando por um momento de crise não local, mas mundial, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. Nessas condições, muitas pessoas tornam-se trabalhadores informais. Professor, e o que é aquele trabalhador informal? Aquele trabalhador que não tem a carteira assinada, que não vai ter os benefícios, vamos dizer assim, trabalhistas, né? Eu posso dar exemplo aqui, ó, o cara que guarda os automóveis na rua, o vendedor ambulante, né? E aí são alguns exemplos. Isso significa que trabalham sem carteira assinada, né? São os direitos trabalhistas. E quais seriam esses direitos? Receber férias, um 13º salário, né, um auxílio doença. Então essas pessoas quando ficam doentes, né, elas não têm esse auxílio de maneira nenhuma. Até agora, né, com a pandemia, o governo deu aí o auxílio emergencial, que é um dinheiro pouco, mas para quem está desempregado e não está trabalhando, né, chega em uma boa hora, né, porque vai justamente ajudar. Então vejam que é bem importante isso daí que eu estou colocando para vocês. Então aqui, ó, também tem a questão da má distribuição de renda no país. Nós, no Brasil, poucas pessoas ganham muito dinheiro e muitas pessoas ganham pouco, né? Então imagina aí um juiz, né? Ele ganha lá por volta, né, dos seus 40, 50 mil reais. Enquanto vários trabalhadores recebem um salário mínimo, né? Um salário mínimo para sobreviver o mês todo. Então a renda no nosso país ela é muito desigual, essa distribuição de renda, e ela gera um alto índice de pobreza, né? Associada aí ao lento e burocrático sistema judiciário e de segurança pública, vem aumentando aí a criminalidade no espaço urbano. Isso é Professor, eu vou ter que sair porque a minha sobrinha vai ter aula, tá? Tá, mas não dá para você esperar mais um pouquinho, não. Nós estamos já finalizando. Ah, então tá bom. Estamos já finalizando, tá bom? Ó, então também temos aí o aumento no número de veículos, né,
em cidades grandes, isso aí causa congestionamento, né? A poluição urbana aumenta. Se você for lá em Natal, na hora assim, 6 horas da tarde, né? A hora do pico, você vai ver isso daqui acontecendo. Vamos ter também, gente, a precariedade na distribuição de água potável, no tratamento de esgoto, na falta de saneamento básico. Isso implica diretamente na saúde da população, né? Em muitos centros urbanos do país. Então, nós vamos ter bairros nobres e vamos ter os bairros mais populares, que justamente são as pessoas que mais sofrem, né, com a falta de saneamento básico, coleta de lixo, né, falta d'água. Isso daí acontece muito, com certeza, tá? Então, pessoal, ó, aqui é outro assunto que nós vamos tratar, só que na próxima aula. Olha, então aqui nós vamos finalizando. Deixa eu explicar a vocês aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Pronto. Então, olha, daqui a pouquinho eu estou enviando uma atividade para vocês, tá bom? Eu não vou passar a lista de presença aqui, porque como vocês vão fazer a atividade, já vai estar lá o nome de vocês, tá certo? Então, daqui a pouquinho eu envio lá no grupo de vocês a atividade. É bem fácil, só vai ser 3 questõezinhas, vocês vão responder relacionadas a esse conteúdo, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e nós nos encontramos aí próxima semana, não, sábado, tá? Sábado, não perca o nosso debate sobre meio ambiente, vai ser bem bacana e eu espero todos vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.